Amém, amados? A paz de Cristo. Amém? O pastor nos deu essa responsabilidade de trazer hoje a palavra para os irmãos. Meu amado irmão José Maria, que Deus abençoe o senhor, o companheiro que está ali do lado dele, né? Um dos meus pais na fé, né? Irmão José Maria, sua esposa, familiares, pessoas que a gente ama muito. Amém? Sinto prazer de estar com os irmãos hoje aqui. E o pastor Costa, filho, me deu esta responsabilidade muito grande hoje, de trazer o estudo da 7ª semana do Credo IDM, né? E a responsabilidade foi ainda maior, pastor João, porque o homem me entregou uma apostila aqui de quase 6 páginas, que eu comecei a ler e Jesus amado, eu me sentia assim, desse tamanho. Eu me sentia assim como alguém me entregando uma picanha, agora prepara, né? Mas vamos dar o nosso melhor nessa noite, né? Para a glória de Deus, amém? Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no livro de João, capítulo 3, versículo 3 ao 8. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 ao 8. O tema hoje a ser debatido é sobre o novo nascimento, o processo de regeneração do homem. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 ao 8. Já está aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra para onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Amados, nós cremos, professamos e ensinamos a necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. O novo nascimento é uma doutrina bíblica que está inserida no credo da igreja. Nós cremos, professamos e ensinamos que a regeneração, o novo nascimento, que é o resultado dessa regeneração, é uma ação direta do Espírito Santo, da palavra de Deus, que geram fé, arrependimento, obediência e perseverança no Senhor. Nós temos alguns versículos que confirmam isso. Por exemplo, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra
de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é aquele instrumento divino que vai dar o start, que vai acender o fósforo na fogueira, aquele fósforo que será usado para acender a fogueira. Ao penetrar a palavra de Deus, que ela mesmo se intitula e se identifica como um martelo que esmiuça a penha, este é o fator inicial, é a energia de ativação para que possa se dar início na vida do indivíduo o seu novo nascimento. Em Efésios capítulo 2 diz o seguinte, que pela graça sois salvos, e é por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas, diz eu, vem do Senhor, amém? Então essa fé gerada através da palavra do Evangelho, ela é o combustível para que essa chama da regeneração venha ser alimentada. A fé é um princípio básico de viver uma vida com Deus. A própria palavra diz que sem fé ninguém verá a Deus. Então a fé gerada pela palavra é a ação promotora para que haja esse novo nascimento. No livro de 1 Tessalonicenses 5:9 diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O novo nascimento, ele configura em si como um grande mistério. Para você ter ideia, quando Jesus chega para Nicodemos, ou Nicodemos chega para Jesus, né? Nicodemos que chegou para Jesus. Nicodemos vem reconhecendo a soberania de Cristo. Vem reconhecendo quem Cristo era. A missão de Cristo na terra. Ele já chega traçando elogios e dizendo: eu sei que tu és o Cristo. Ninguém pode fazer as coisas que tu faz se Deus não for com ele. Jesus olha para ele e apresenta para Nicodemos o segredo do novo nascimento. E Nicodemos assimila aquilo como um grande mistério. E isso, na verdade, é uma característica que pertence sim ao novo nascimento. O novo nascimento é um grande mistério. Para as pessoas, para a multidão que não conhece a Deus, quantas e quantas pessoas a gente já ouviu falar, dizendo: ah, mas o camarada roubava, fumava, né? Era brigão, era enrolão, fazia tudo que não prestava, era mulherengo, cachaceiro. Mas agora é crente e parece que é outra pessoa. Não parece, é outra pessoa. Porque é isso que o novo nascimento faz. Ele gera em nós uma nova pessoa em Cristo Jesus. Aí está o cerne do mistério do novo nascimento. O novo nascimento ou regeneração do homem, sendo um grande mistério, mas as escrituras se referem a ele com perseverança, persistência e tenacidade. O lavar da regeneração, promovido pelo Espírito Santo, é tão necessário quanto o lavar do sangue de Cristo. O lavar renovador do Espírito Santo é tão essencial quanto a justificação que Ele mesmo promove no ser humano. Em 4 versículos, o Senhor declara 3 vezes a importância do novo nascimento. No livro de João, capítulo 3, versículo 3 a 7, Jesus diz o seguinte:
em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Tendo por base nisso, amados, a gente compreende que o novo nascimento é o homem se submetendo à graça maravilhosa de Deus, mediante a fé que há em Cristo Jesus. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Está dando para entender? Estou sendo o mais cortiniano possível aqui. O novo nascimento é o resultado da ação da graça de Deus. É o resultado daquilo que Deus já promoveu para mim e para você. Detalhe, sem nós nunca merecermos. Por isso que só pode ser conquistado através da fé. Não há nada que você faça para conquistar o novo nascimento, por sua obra. Não há nada que você tente fazer de bom para merecer o novo nascimento. É um favor imerecível, destinado a toda a humanidade. Amém? Sendo assim, esse novo nascimento ele ocorre concomitante ou como resultado do poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus, que geram fé, arrependimento, obediência e perseverança no reino dos céus. Sendo o novo nascimento resultado disso tudo, nós temos alguns efeitos deste novo nascimento e desta regeneração de Deus para nós. E uma das características desse efeito, o primeiro deles é que essa regeneração ela é posicional. Ela se dá através de uma característica adotiva. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 7, diz assim: digo-vos, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, curadores, e ao mesmo tempo pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. Porque sois filhos de Deus. Que sois filhos, e Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, também é herdeiro de Deus por Cristo Jesus. A regeneração é uma mudança de posição. É uma mudança de lugar no mundo espiritual. Você estava em um caminho de trevas. Eu estava num caminho de trevas. Perdido. Como alguns pregadores dizem, né? Nem sua mãe gostava de você, né? Mas Deus, mediante a sua graça poderosa, te tirou desse lugar de trevas, como está descrito lá pelo salmista, que Ele nos tira de um lago de charco de lodo, e nos faz assentar à roda com os príncipes. Isso é regeneração. É uma mudança de posição. Mas sabe o que Deus faz conosco?
Deus faz conosco muito mais do que o próprio salmista previu. Porque ele diz no Salmo que Deus nos tira do charco de lodo e nos faz sentar à roda de príncipes. Deus, na nossa mudança de posição que Ele faz em nós, através do Evangelho, através do mistério da regeneração, Deus nos tira deste lago, deste charco de lodo e nos limpa, tornando-nos agora em uma posição divina, de filhos de Deus. Você já prestou atenção nisso? Já prestou atenção? Quando eu era menininho, né, eu venho de uma família bem humilde. Não sei se alguém já teve essas loucuras que eu tive quando criança. Eu vinha de um lar bem humilde. E a gente passava por muitas privações lá em casa. Muitas privações. E de vez em quando, tinha uma loucura, né? Eu pensava assim, rapaz, eu acho que, na verdade, o papai e a mamãe, eles são ricos. Eles estão contratando todo mundo aqui para fazer um teatro, para me dar uma lição, para eu aprender alguma coisa na vida. E olha a minha cabeça, né, quando era molequinho, assim como a garota ali. Acho que eles estão me dando uma lição. Na verdade, depois eu vou descobrir toda a verdade, né? Sabe o que é isso? Na minha mentezinha de criança, sou eu e você hoje. Nós ainda não conseguimos assimilar em sua totalidade aquilo que Deus fez por nós. A gente não descobriu em sua plenitude o que o poder regenerador do Evangelho, que nos torna agora filhos de Deus, o que na literalidade isso significa. Você já pensou isso, querido? Isso é um dos efeitos do poder regenerador do Evangelho. Os irmãos estão compreendendo? Amém? Mediante o Espírito Santo, a ação da regeneração resulta em um novo caráter. O crente deve manter contato com Deus, perseverando e nutrindo a sua vida espiritual. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fique participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência que há no mundo. No livro de Romanos 6,4 diz o seguinte: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na sua morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Em novidade de vida. Quem é novo, quem recebeu o novo nascimento, se encontra em uma nova posição, em uma posição adotiva de filho de Deus. Mas quem recebeu o novo nascimento, também apresenta em sua vida frutos de arrependimento. Os frutos de arrependimento, eles são os frutos gerados pelo coração que é renascido em Deus. Os israelitas foram escolhidos como povo de Deus. E isso, de certa forma, para muitos, subiu a cabeça.
porque eles acreditavam que apenas eles eram merecedores desta comunhão e contato com Deus, por se considerarem filhos de Abraão. Nós somos escolhidos por Deus. Nós fomos eleitos por um novo nascimento. Mas, como o pastor Costa diz, e ele gosta sempre de frisar, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais humanos devemos nos tornar. Quanto mais nós nos santificamos em Deus, nós somos regenerados, mais nós devemos compreender as fragilidades dos outros. Mais nós devemos ajudar, apresentar frutos de amor para com o nosso próximo. Porque tem gente que acha que o novo nascimento lhe colocou em uma situação de exclusividade. Que vai ter lá uma cadeirinha especial para ele, que ele reservada, que ele vai sentar, né, Marquinhos? Vai dizer assim: cadê minha água, né? Novo nascimento não é isso não, querido. O novo nascimento é pura graça de Deus. E resultado dele é a geração desses frutos de arrependimento. Quem tem um novo nascimento, também tem um perdão garantido. Porque nós estamos sujeitos a falhar. Em qualquer momento. Nós estamos sujeitos a pecar. Nós estamos sujeitos a tropeçar. Não voluntariamente. Não de forma premeditada. Não numa situação de se acostumar e viver no pecado. Mas nós estamos sujeitos a pecar. Mas quem tem um novo nascimento, tem o perdão de Deus garantido. Na carta de 1 João 2,1 diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? A regeneração, ela é tão misteriosa como um vento. Como lá no versículo 8 do capítulo que lemos: não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Além disso, não podemos observar a regeneração. Podemos apenas observar os efeitos produzidos na vida dos crentes, dos chamados filhos de Deus. Dentro disso, com base bíblica, podemos destacar alguns aspectos e fazer afirmações importantes sobre a natureza da regeneração. A primeira característica é que a regeneração, ela é também uma transformação instantânea. É uma transformação instantânea. A regeneração é uma condição que Deus lhe dá. E se Ele lhe muda de posição no mundo espiritual, Ele lhe dá também uma transformação instantânea. Você passou das trevas para a sua maravilhosa luz. Transformação instantânea. Amém? No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 8 ao versículo 10, diz o seguinte: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Enquanto a conversão
diz a respeito da resposta do chamado de Deus, Deus chamando e você indo até Ele. A regeneração e o novo nascimento é a resposta de Deus para quando você atende ao seu chamado. O novo nascimento é o oleiro pegando o vaso e o modelando da forma com que Ele quer. Amém? A regeneração também é uma transformação sobrenatural. Tito, capítulo 3, versículo 3 ao 7 diz o seguinte: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de todas as sortes de paixões e prazeres, vivendo malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de, justificados por graça, nos tornemos também seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Observe no texto que a regeneração não é apenas uma melhoria moral, não é uma melhoria social. A regeneração, ela não é uma simples metanoia, não é uma simples mudança de pensamento, não é uma mudança simplesmente de estilo de vida, não é uma mudança de religião, não é uma mudança de lei. Eu era católico, espírita, era do candomblé, era não sei o quê, agora eu vou para a lei dos crentes. A regeneração é poder de Deus que transforma a vida do homem. Aleluia. A regeneração é o poder do Evangelho, é o poder criativo, transformador de Deus para a vida do homem. A regeneração é uma mudança radical e não superficial. E todos nós, com a face descoberta, segundo Coríntios 3,18, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, sendo transformados cada vez de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. O novo nascimento nos concede outro padrão de vida. E não existe cristianismo sem transformação. Não existe cristianismo sem transformação. Pode ter 20 anos de crente, pode ter carteirinha de membro, pode ter passado por todos os ministérios da igreja. Não existe cristianismo sem transformação, porque a transformação é um vínculo do novo nascimento. Só pode receber o novo nascimento quem apresenta em si, em sua vida, as características de Cristo. Quando foi a primeira vez que os crentes foram chamados de cristãos? Por que eles foram chamados? Porque pareciam com Cristo. Porque viviam o novo nascimento. Porque não precisava forçar nada. As pessoas olhavam e diziam: é um cristão? Parece um Cristo grande. Isso é mistério do novo nascimento, querido. Isso é o poder do novo nascimento. A regeneração é uma concessão presente, com garantia para a vida futura espiritual. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir
da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. É na regeneração que o pecador morto em seus delitos e pecado torna-se espiritualmente vivo. É feito assim a sua reconciliação com Deus, e ele recebe a garantia de Deus de plena mudança e transformação espiritual. O novo nascimento é uma garantia de salvação. É uma garantia de salvação. Quando Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos diz o quê? É necessário nascer de novo. Ninguém pode ir para o céu, alcançar a vida eterna, se não nascer de novo. O novo nascimento é como se fosse quando você compra um carro financiado. Vai lá no Banco do Brasil, faz a análise de crédito, compra um carro financiado, vai lá no Detran, tira a documentação. O que está escrito lá no documento do carro? Que é alienado a quem? Até tem seu nomezinho lá, mas o carro está alienado a quem? Ao banco. O carro, na verdade, é do banco. Você está pagando. Quando você terminar de pagar o seu carro, o carro se torna seu. O novo nascimento é isso. Falei até agora com o pastor. O novo nascimento é isso. O nosso nome está escrito nos céus. E nós temos essa etapa aqui a cumprir na terra. Mas como diz aquele famoso hino da harpa cristã, ao findar o labor dessa vida, aí nós realmente receberemos o corpo imortalizado pela glória de Deus. Amém? A regeneração ou o novo nascimento é uma mudança que afeta a vida toda. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, e o tempo já está acabando, diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não se trata apenas de uma mudança intelectual, mas de uma mudança que atinge o intelecto, a vontade e as emoções. As Escrituras falam que a pessoa regenerada tem um coração novo. Isso é uma vida nova. Amém? Essa regeneração, ela também é concedida pela graça e pela ação de fé. A regeneração é totalmente pela graça de Deus. É oriunda da palavra de Deus e fundamentada na redenção de Jesus Cristo, no mérito do seu sangue derramado. E não por méritos pessoais ou por obras pessoais. No livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. No livro de Efésios 1,17 diz o seguinte: em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Ainda no livro de Efésios 2, 8 a 10, diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nela. Tudo que nós vivemos no novo nascimento já foi preparado por Deus para que andássemos nela. Tudo. Tudo que você vive em Deus
Não foi porque você conquistou, não foi porque eu conquistei. Deus já preparou e projetou para que eu e você pudéssemos andar e trilhar este caminho da salvação. Amém? A regeneração é a justificação, ou a justificação é declarado por Deus ao homem em Cristo. Quando Deus justifica o homem, se torna um resultado direto deste novo nascimento. No livro de Lucas, capítulo 3, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 33, diz o seguinte: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. A regeneração é um ato pelo qual Deus declara justos todos aqueles que, através da fé em Jesus, se arrependem dos seus pecados. Ah, mas o fulano de tal é ruim demais. Ah, irmão Bené, mas você não sabe os pecados que eu cometi. Ah, irmão Bené, mas você não sabe o passado que eu tenho. Se você se arrepender dos seus pecados, você vai experimentar o novo nascimento e o perdão de Deus. E ainda vai se tornar filho de Deus, eleito para morar a eternidade com Ele na glória. Esse é um dos grandes mistérios do novo nascimento. E essa regeneração, ela é um ato do Espírito Santo. Nós cremos e ensinamos que a regeneração é um trabalho sobrenatural. Mas esse trabalho sobrenatural, ele só pode ser executado pelo Espírito Santo, através da geração de uma nova natureza e uma vida divina que agora é vivenciada. No livro de João, capítulo 5, versículo 24, diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando o pecador arrependido responde em fé à divina provisão da salvação, ele alcança a regeneração. A genuína regeneração é manifesta por frutos dignos de arrependimento, ao se demonstrar atitudes e condutas condizentes com o testemunho cristão. É através da regeneração, ao receber uma nova natureza, que o homem se habilita a viver uma vida que vença o pecado e agrade a Deus. Você sabe o que você consegue viver uma nova vida? Não é porque agora você é bom, não. Não é porque eu sou bom, não. É porque o novo nascimento em Deus, a graça poderosa do Espírito Santo, ela gera em nós uma nova natureza. E esta nova natureza nos faz ser semelhante ao Cristo que nos salvou. E assim como Ele nos dá condições pela sua graça de ser chamado filhos de Deus e cidadão dos céus. A regeneração é parte de uma decisão pessoal. João 3,3 diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Cremos e ensinamos de acordo com a decisão pessoal e eleição condicional, que é baseada no exercício do livre-arbítrio de cada homem. A predestinação, ela existe, mas ela é coletiva. Ela é para o grupo da qual pertence a igreja de Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. 1 Pedro 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos estrangeiros dispersos Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bítina, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito,
para que a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Segundo o livro de Timóteo 1,9 diz o seguinte: que nos salvou e chamou para uma santa convocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Essa é a predestinação. É para um grupo, é para a igreja. Mas a regeneração e o novo nascimento é uma decisão pessoal. É se eu e você quisermos. Porque está condicionada a ação também de exercermos o nosso livre-arbítrio em Deus para alcançarmos. Amém? Mas todos nós aqui alcançamos esse novo nascimento pela graça e misericórdia de Deus. Amém?